Olá, minhas graciosas, tudo bem? Elias Sarrad falando aqui com vocês. Sejam bem-vindas. Eu vi que gente nova chegou por aqui. Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal do Telegram. E vamos dar início nessa semana a uma nova série e nós iremos falar sobre pecado. E eu conto com a presença de vocês nos próximos dias, tá bom? Então vamos lá? O que é pecado? Você já parou para se perguntar sobre como essa pequena palavra pode destruir toda uma vida? A verdade é que essa é uma indagação que nós podemos até nos fazer no meio da caminhada, porque a gente cresce aprendendo que o pecado é ruim, que o pecado mancha o coração, mas nunca paramos para entender o que é o pecado e por que o pecado é tão grave. Porque o pecado é uma forma de ferir a Deus e de magoar o Espírito Santo. Você sabia que o pecado não é só uma atitude que você toma que está contra aquilo que na Bíblia está escrito ou contra as doutrinas que a igreja, de uma certa forma, estabeleceu? Lembrando que doutrinas, independentemente do que sejam feitas, a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então, desobedecer certas situações, certas coisas que homens de Deus criam, inspirados pelo Espírito Santo, é também uma forma de pecar. Eu preciso te lembrar que a Bíblia ela é um livro de diversas acusações sobre pecado. A Bíblia ela contém pelo menos mais de 370 classes de pecado. Há pecado contra tudo e há pecado contra todos. Há pecado contra Deus, há pecado contra Jesus, há pecado contra o Espírito Santo, que mesmo que não seja perdoado, é um pecado. Há pecado contra o corpo, há pecado contra a eclesiastia da igreja, há pecado contra o próximo, há pecado contra si, há pecado contra tudo. Você já parou para se perguntar o porquê que pecado é pecado e o porquê que pecado é tão errado e o que é o pecado? Por que nós temos tantos problemas em associar a questão do pecado a uma questão de evangelho verdadeiro? Porque as pessoas, às vezes, tendem a pensar que o pecado é só uma coisa que eu não posso fazer, é só uma coisa que eu não devo cometer. E enquanto nosso pensamento for focado no fato de o pecado é algo que eu não posso fazer, nós estamos errando, porque eu não devo não pecar porque é errado. Eu devo não pecar porque isso fere a santidade de Deus. E a santidade de Deus, ela é imutável, ela é intransferível. Você não vê Deus dizendo para o homem e para a mulher no jardim do Éden, olha, não pequem. Você vê Deus dizendo, não comam do fruto da árvore. Deus não está querendo que o homem e a mulher sigam uma lista de regras. Deus só está dizendo, não façam algo que eu não peço. Deus só está falando isso. Não faço algo que eu não estou permitindo. E eu não fazer algo que Deus não está pedindo, ou não fazer algo que Deus não está permitindo, não é uma questão de cumprir ou não a tabelinha, de que, olha aqui, Deus, estou em dias com os céus. Não, não é uma questão de cumprir ou não o dever de um bom cristão que você é. Não pecar não tem que ser a sua obrigação. Porque tem muita gente que faz o bem porque acha que fazer o bem é obrigação. Tem muita gente que não mata porque o fato de não matar é uma obrigação. Tem muita gente que não rouba porque não roubar é uma obrigação. É uma questão de caráter. Não pecar não é uma questão de regra. Não pecar é uma questão de relacionamento. E é por isso que o pecado é tão terrível. Porque o pecado nada mais é do que aquilo que tira o teu relacionamento com Deus. E tudo aquilo que fere o teu relacionamento com Deus não deve ser praticado. Não porque é uma regra que a Bíblia está impondo. Não porque é uma regra que a igreja está dizendo. E sim porque é algo que fere a santidade de Deus. O pecado está intimamente ligado à santidade. Porque aquilo que me faz pecar é aquilo que me faz cair. E aquilo que me faz cair é aquilo que me faz estar distante. E eu não consigo olhar
para minha distância de Deus e achar normal. Porque pecadora eu sou, pecador você é. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Nós somos pecadores, sim. Sim, nascemos no pecado, já fomos desenvolvidos no mundo pecaminoso. O pecado está no mundo há muito tempo. Só que eu não posso admitir que isso fira o meu relacionamento íntimo e pessoal com o meu Deus, porque o pecado não é algo que eu não devo fazer, porque é uma regra. O pecado é algo que me afasta de Deus, e me afastando de Deus eu não devo cometer. O pecado vai muito além de prostituição, vai muito além de adultério, vai muito além de roubo, de mentiras. O pecado vai muito além de tudo isso. Eu peco todas as vezes que eu entristeço o Espírito Santo nas coisas mínimas, lembrando que não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Existe uma pessoa que é fadada a erros. Nós estamos fadados ao erro. E a única diferença de pessoas fadadas ao erro é para pessoas que têm uma intimidade com Deus, que têm um relacionamento com Deus, é que elas também são fadadas ao erro, mas elas não aceitam estar nesse erro constantemente, porque é pecado. O que é pecado, Lia? O que é pecado para você? É uma lista de regras que você não pode descumprir porque você vai perder os céus? Ou é a tua vontade em não errar, não para não descumprir essas regras, e sim para não ferir a Deus, para não ferir o Espírito Santo? A minha pergunta para você sobre o que é pecado é essa. O que você acha que é pecado? Você deixa de pecar porque você está cumprindo a regra? Ou você deixa de pecar porque você é tão apaixonado por Deus que não consegue viver longe dele? Cuidado, muito cuidado. O evangelho vai muito mais do que regras e dogmas. O evangelho é relacionamento. E pecado é a única coisa que pode te impedir de ter relacionamento. Reflita e pense, não peque porque é regra. Não peque porque Deus te quer próxima dele. Amém? Um beijo de unção, meninas, e até o nosso próximo encontro.